Charlotte Flair não herdou apenas um legado, ela está lutando para superá-lo. Mas, por trás dos reinados de títulos e das entradas dos holofotes, há momentos que a WWE enterrou discretamente. Altercações nos bastidores, histórias desfeitas e jogadas de poder que mudaram divisões inteiras. Se você acha que já viu toda a história dela, está perdendo o que eles não querem que seja filmado. As controvérsias de Charlotte Flair não começaram na WWE, elas remontam a 2008, anos antes de ela entrar em um ringue de luta livre. Aos 22 anos, ela foi presa após uma noite selvagem em Chapel Hill, Carolina do Norte. A polícia foi chamada ao complexo de seu apartamento após uma briga envolvendo seu então namorado e seu pai, Ric Flair. Quando os policiais chegaram, as coisas pioraram rapidamente. Charlotte supostamente chutou um policial, teve que ser eletrocutada e foi acusada de agredir um policial e resistir à prisão. Rick não prestou queixa por causa da briga de família, mas isso não impediu que Charlotte acabasse algemada. A WWE nunca promoveu esse momento da foto de prisão, por motivos óbvios. Não é exatamente o tipo de publicidade que você quer para alguém que está sendo preparado como o futuro rosto da divisão feminina. Mas essa não foi a última vez que aquela noite voltaria para assombrá-la. Em 2018, o ex-marido de Charlotte, Rick Paul Johnson, entrou com um processo de difamação de os 5 milhões de reais contra ela, Ric Flair e a WWE. O caso teve origem em sua autobiografia conjunta, Second Nature, na qual Charlotte acusou Johnson de abuso, problemas com drogas e até mesmo de ser estéril. Ele negou tudo e chamou o livro de um trabalho de difamação. Então, ele soltou uma bomba. Johnson apontou para aquela prisão de 2008 e alegou que existiam imagens da câmera do carro em que Charlotte fazia comentários racistas e depreciativos em relação à polícia e à comunidade negra. De acordo com o processo, ela não estava apenas resistindo à prisão, ela era a agressora em um discurso violento. O mesmo incidente sobre o qual a WWE nunca fala, de repente, passou a ter uma sombra muito mais sombria. A WWE não abordou as alegações no ar, em entrevistas, nem mesmo indiretamente. Em vez disso, seus advogados fizeram com que o processo fosse transferido para um tribunal federal, chamaram-no de sem mérito e chegaram a um acordo privado em abril de 2019. O caso foi encerrado com prejuízo, o que significa que Johnson não pode entrar novamente com o processo. O que quer que tenha acontecido nos bastidores permaneceu em sigilo, e a filmagem da câmera do carro que Johnson alegou existir ainda não apareceu. A polícia de Chapel Hill diz que não a divulgará sem uma ordem judicial. A WWE nunca mencionou isso, e até hoje, essas alegações permanecem apagadas da narrativa de Charlotte na WWE. Agora, compare isso com a forma como a WWE lidou com a situação de Hulk Hogan. Quando seus comentários racistas vazaram, eles o retiraram do Hall of Fame e cortaram todos os laços. Com Charlotte, nenhuma medida disciplinar, declaração pública ou mudança de posição. Se isso significa que as alegações não tinham mérito, ou se a WWE simplesmente decidiu que proteger uma estrela de destaque era mais importante, nunca saberemos realmente. Mas o que está claro é que a WWE se esforçou muito para manter esse capítulo da história de Charlotte longe dos holofotes. A ascensão de Charlotte na WWE começou no NXT por volta de 2012, mas mesmo assim, os bastidores estavam bagunçados. Não era uma bagunça de tabloide de escândalos, mas sim um ressentimento sussurrado e um favoritismo silencioso. O fato de ser filha de Flair abriu portas. Certa vez, Dutch Mantel disse a ela: "Você é filha de Ric Flair. O nepotismo fez com que você entrasse." E ele não estava mentindo. A WWE a queria, mas não queria que parecesse que ela havia recebido algo. Então, logo no início, eles a proibiram de fazer qualquer coisa parecida com Flair. Mais tarde, ela disse: "Eu não tinha permissão para fazer woo, shop ou fazer a chave de perna em forma de 4. A mensagem? Ela tinha que
merecer. Mas vamos ser honestos, a WWE sempre planejou lucrar com o nome Flair. Eles só precisavam que os fãs acreditassem que era merecido. Então, depois de um ano provando seu valor, as restrições foram discretamente suspensas. No NXT TakeOver de 2014, Ric Flair estava no ringue, e Charlotte finalmente soltou seu primeiro "Woo", como se fosse uma recompensa orgânica. Na realidade, tudo isso foi fabricado desde o primeiro dia. Dentro do vestiário, a reação foi mista. Alguns viram seu potencial atlético, outros viram alguém recebendo os holofotes e a proteção de que os novatos raramente desfrutam. Mais tarde, Ric Flair admitiu que ela conseguiu seu teste por causa de seu nome. E, falando sério, quantas novatas tem o pai do Hall of Fame ao seu lado quando assinam o contrato? Até mesmo Charlotte admitiu que não se sentia pronta. Ela se descreveu como assustada com sua própria sombra, mas ela disfarçou isso com uma personalidade fria e confiante que se tornou sua marca registrada. Ainda assim, ela nunca se entrosou totalmente com suas colegas. Bayley, que surgiu com ela no NXT, admitiu recentemente que elas nunca foram próximas. Nunca tivemos aquele relacionamento do tipo, vamos sair para jantar depois do show. Isso prejudica toda a narrativa das Four Horsewomen da WWE. Elas não eram uma irmandade inseparável, pelo menos não todas elas. Uma das primeiras controvérsias públicas de Charlotte ocorreu no final de 2015, e até hoje os fãs ainda falam sobre isso com desconforto. Foi um momento que borrou a linha entre ficção e tragédia da pior maneira possível. Em um segmento promocional que promovia sua disputa com Paige, a WWE buscou o valor de choque. Charlotte mencionou a morte de seu irmão mais novo, Reed, que faleceu de uma overdose de drogas em 2013. Ela disse que estava lutando com o espírito dele atrás dela. E então, Paige interrompeu com uma frase que silenciou toda a plateia. Seu irmãozinho não lutava muito, não é mesmo? A plateia ficou em um silêncio atônito. Who's your little baby brother? He didn't have much fight in him, did he? Oh, come on! Não foi um improviso. Aquela frase tinha sido planejada com o objetivo de dar hit à briga, mas a reação foi imediata e brutal. Os fãs, a mídia e até a própria família de Charlotte ficaram horrorizados. A WWE foi acusada de passar dos limites para conseguir um drama barato, e muitos não podiam acreditar que a empresa exploraria uma tragédia tão pessoal na televisão ao vivo. Mais tarde, Charlotte disse que não esperava que a reação fosse tão negativa. Ela alegou que a WWE usou o ângulo para obter sua simpatia como babyface e que, na época, ela não sentiu que poderia dizer não. Ric Flair, que estava assistindo em casa, disse que chorou durante o segmento. Ninguém me ligou, disse ele. Eu sei que a mãe dela estava pegando fogo. Ric também enfatizou o quão cedo Charlotte estava em sua carreira na WWE. Ela só estava lá há 3 meses. Só porque você é o campeão, não significa que você tem o direito de dizer não. Mais anos depois, um detalhe muito diferente foi revelado. O ex-escritor da WWE, Tom Cassiello, revelou que a própria Charlotte deu a ideia de incluir Reed na promo. Essa revelação complicou tudo. Se for verdade, significa que Charlotte não estava apenas concordando com um roteiro de mau gosto, ela ajudou a criá-lo. A WWE, por sua vez, nunca esclareceu nada. Eles deixaram a polêmica passar, protegeram a imagem de Charlotte e discretamente transferiram a culpa pública para Paige. Reed nunca mais foi mencionado na TV. Essa não foi apenas uma decisão criativa ruim. Tornou-se um momento inicial decisivo na carreira de Charlotte na WWE, que levantou questões incômodas sobre até onde a empresa e a própria Charlotte iriam em busca de simpatia e de um enredo interessante. Charlotte chegou ao elenco principal em 2015, durante a chamada Revolução das Mulheres, da WWE. Por um minuto, parecia real, como se a mudança estivesse realmente acontecendo. Mas não demorou muito para que as rachaduras aparecessem, especialmente em torno de Charlotte. Em seu livro Second Nature, Segunda Natureza, Charlotte revelou que Sasha Banks se ressentia de seu sucesso inicial, chamando Sasha de invejosa e acusando-a de ser desonesta durante as promoções. Essa tensão não era apenas impressa, ela era sentida nos bastidores, que nunca terminou de fato. Então veio o momento
momento que os fãs não esquecem. SummerSlam 2016. Charlotte defendeu o título feminino contra Sasha, que já estava sofrendo uma grave lesão nas costas. Mas, durante a luta, Charlotte aplicou um suplex que derrubou Sasha diretamente em seu pescoço. O golpe foi brutal e não foi planejado. Nos bastidores, os oficiais da WWE ficaram furiosos. Charlotte foi repreendida por ter sido imprudente. Todos sabiam que Sasha estava machucada e, mesmo assim, Charlotte foi a todo vapor. E mesmo assim, a WWE não disse uma palavra publicamente. Em vez de diminuir o impulso, eles dobraram o ritmo. O tempo de folga de Sasha foi incluído na história. Os comentários fizeram com que parecesse apenas mais uma reviravolta no roteiro. Nos bastidores, a empresa chegou a descartar pontos de alto risco da revanche do Hell in a Cell para proteger Sasha, mas Charlotte ainda saiu vencedora. No dia anterior, a WWE havia dito à equipe que Sasha manteria a vitória, mas Vince mudou o final de última hora, sem explicação, apenas os negócios como de costume. Charlotte venceu novamente. A essa altura, os fãs já haviam começado a perceber. A WWE estava promovendo Charlotte como se seu legado estivesse gravado em pedra, independentemente da opinião do público. Na WrestleMania 32, Charlotte saiu com Ric Flair em seu canto e ganhou o título feminino inaugural, derrotando Sasha e Becky em uma luta que pretendia marcar uma nova era. Mas Sasha era a favorita dos fãs. Becky tinha o ímpeto. Charlotte tinha apenas o nome. A reação do público foi morna. A resposta da WWE. Triple H elogiou a luta como um clássico. Depois, continuaram a pressionar. Mais títulos, mais tempo de tela, mais holofotes. Enquanto isso, a chamada narrativa das Four Horsewomen começou a se desfazer. Em 2025, Bayley finalmente quebrou o silêncio. Nós nunca fomos próximas, disse ela. Ela era como uma figura materna na FCW. Não é exatamente a Irmandade Unida que a WWE vende em promoções. E essa distância só aumentou com o tempo. Becky Lynch, que já foi a aliada mais próxima de Charlotte, disse mais tarde: tudo funcionava quando ela estava no topo e eu estava embaixo. Mas quando as pessoas me apoiaram, acho que ela não aguentou. Ela acusou Charlotte de achar que o estrelato era seu direito de nascença, e os fãs pareciam concordar. Em 2020, Charlotte já havia conquistado 10 títulos, mas a reação do público era fria. Ela deveria ser uma babyface. As vaias não paravam. Por trás da cortina, as coisas não estavam muito melhores. Wade Keller relatou que Charlotte havia se tornado extremamente impopular, com alguns no vestiário se recusando a trabalhar com ela. Ela viajou separadamente com Andrade e manteve distância. Ninguém falou sobre isso, nem ela, nem a WWE, mas o silêncio dizia muito. Por fim, até a WWE pareceu reconhecer o fato mais ou menos. Em uma retrospectiva de 2025, a empresa finalmente admitiu o que era óbvio há anos. Os colegas de Charlotte não eram fãs. Estrelas em ascensão, antigos aliados, não importava. A persona da rainha não era mais apenas um artifício. Era como ela agia, distante, com título, intocável. E a WWE não se importava com isso. Quanto mais altas eram as vaias, mais comprometidos eles ficavam. Porque, aos olhos deles, Charlotte não era apenas uma superestrela. Ela era a marca. E nenhuma quantidade de hit nos bastidores iria mudar isso. E então, veio o episódio de 30 de agosto de 2021 do Raw. Charlotte vs Nia Jax. Em uma luta que rapidamente se transformou em uma das lutas de tiro mais infames da memória recente. O que começou como uma luta padrão de TV se transformou em um Nia Jax, que não é de recuar, revidou com o que mais tarde descreveu como um golpe duplo, que tirou Charlotte do sério. De repente, a luta deixou de parecer uma apresentação. Tapas, socos, não vender, parecia real, porque por alguns minutos era. Em um determinado momento, Nia derrubou Charlotte com força na cabeça. A plateia ficou ofegante. Os espectadores perceberam que algo havia saído do roteiro. Nos bastidores, de acordo com as duas mulheres, elas rapidamente consertaram as coisas. Elas atribuíram o fato a um erro de comunicação e disseram que estavam bem. Mais tarde, Nia admitiu que houve vários momentos de tensão, alguns dos quais ocorreram durante os intervalos comerciais e nunca foram ao ar ao vivo. Mas, para ela, foi apenas um momento acalorado entre amigas. A WWE, por sua vez, nunca comentou publicamente, mas fontes dizem que a empresa realizou uma reunião com o vestiário feminino depois disso para lembrar a todos: brigas de tiros na TV ao vivo não eram permitidas. Ainda assim, os fãs não perdoaram rapidamente. Muitos apontaram o dedo para Charlotte por ter perdido
a calma e agravado a situação em primeiro lugar. Isso contribuiu para a percepção crescente de que poderia ser difícil trabalhar com ela, especialmente quando as coisas não saíam como ela queria. Esse foi um raro vislumbre de um conflito real que escapou da apresentação rigidamente controlada da WWE. E mais uma vez, Charlotte estava bem no centro dele. E se o chute com Nia Jax levantou as sobrancelhas, o que aconteceu em seguida fez com que tudo saísse do controle. Em outubro de 2021, a briga na vida real de Charlotte com Becky Lynch explodiu na TV ao vivo, e os fãs assistiram ao desenrolar em tempo real durante o agora infame segmento de troca de cinturões. Charlotte era a campeã do Raw Women's Champion, Becky era a campeã do SmackDown Women's Champion, e o draft acabara de enviá-las para marcas opostas. A solução preguiçosa da WWE? Fazer com que elas trocassem os cinturões no ringue como se fossem cartas de Pokémon. O segmento ao vivo do SmackDown foi planejado para ser simples. Becky entregaria seu título, Charlotte faria o mesmo e todos seguiriam em frente. Em vez disso, transformou-se em um jogo de poder. Quando chegou a hora de Charlotte entregar o título do Raw para Becky, ela não o fez. Ela o arrancou e, em seguida, deixou-o cair casualmente no tapete. Becky, visivelmente irritada, jogou o cinturão em Charlotte em troca. O ar na arena ficou gelado. Até mesmo Sonya Deville, que estava moderando o segmento, parecia desanimada. Sasha Banks saiu como planejado para entrar em sua própria disputa com Charlotte, mas o estrago já estava feito. Seguiu-se um caos nos bastidores. Becky e Charlotte tiveram um confronto acalorado, com gritos, acusações e quase brigas. Segundo consta, Charlotte saiu da arena e teve de ser escoltada pela segurança. Vince McMahon ficou furioso por ela não ter falado diretamente com ele antes de sair. Sonya estava furiosa, e sem mais nem menos, a amizade entre Charlotte e Becky, que já era frágil, foi destruída em público. Mais tarde, Becky declarou publicamente que a confiança havia desaparecido. "Nós não nos falamos", disse ela a Ariel Helwani. "É difícil trabalhar com alguém em quem você não confia." Ela acusou Charlotte de deixar o ego interferir no trabalho, dizendo que Charlotte não conseguia lidar com a ascensão de Becky ao estrelato. Charlotte, por sua vez, insistiu que a queda do cinturão foi acidental, mas os fãs e os internautas não estavam acreditando. O segmento inteiro parecia que Charlotte estava se dedicando a seus próprios negócios, e Becky não estava concordando. A solução da WWE? Separá-las. Eles deixaram que elas terminassem a luta planejada no Survivor Series 2021, outro caso difícil e estranho, mas então, silenciosamente, garantiram que as duas ficassem em marcas diferentes, sem mais interações, sem mais histórias compartilhadas. Foi uma quarentena branda. Enquanto isso, a reputação de Charlotte nos bastidores sofreu outro golpe. Os relatórios diziam que ela estava ficando cada vez mais isolada, descrita como estando em uma ilha. Até mesmo seu então marido, Andrade, admitiu publicamente que ela tinha inimigos nos bastidores. Outros lutadores se queixaram de que ela era rude, egoísta e que fazia tudo girar em torno dela. Depois da WrestleMania 97 cm 2022, Charlotte tirou uma folga, supostamente para se casar e descansar. Durante esse período, a divisão feminina avançou sem ela. Estrelas como Bianca Belair e Rhea Ripley ganharam destaque. De acordo com alguns relatos dos bastidores, a vibração do vestiário era melhor sem o drama. Mas então, pouco antes de 2023, Charlotte retornou e imediatamente conquistou um título em sua primeira noite de retorno. Negócios, como sempre. Alguma esperança de que o tempo fora a tivesse humilhado? Foi-se. A WWE a colocou de volta no topo, sem repreensão ou reinicialização. A essa altura, o padrão era óbvio. Não importava qual fosse a controvérsia, fosse uma briga de tiro, uma briga de gritos nos bastidores, ou ser rotulada como tóxica por seus colegas, a WWE nunca colocava Charlotte no banco. Ela era valiosa demais, comercializável demais, uma estrela demais. Como disse uma pessoa de dentro da empresa, Charlotte tem um bom moral e a WWE vai aproveitar cada dólar que valer. Goste-se ou não dela, Charlotte Flair se tornou a artista mais forte da empresa, e ela sabia disso. Os últimos 2 anos foram um turbilhão para Charlotte.
Charlotte, tanto dentro quanto fora do ringue. E embora a WWE tenha se esforçado para proteger sua imagem, a vida real tinha outros planos. O terceiro casamento de Charlotte, com o também lutador Andrade, foi discretamente desfeito em 2024. O casal estava namorando desde 2019, tendo se casado em 2022 e constantemente postando momentos perfeitos na internet. Mas em meados de 2024, tudo estava acabado. Charlotte pediu o divórcio em junho, finalizou-o em outubro e, de alguma forma, manteve tudo fora das manchetes. Nem mesmo a imprensa de luta livre ficou sabendo. Foi somente em fevereiro de 2025, poucas semanas depois que Charlotte retornou e venceu o Royal Rumble, que o TMZ descobriu os registros do tribunal. Os fãs foram pegos de surpresa. A WWE nunca abordou o assunto e o momento levantou suspeitas. A empresa havia programado seu grande retorno para distrair a imprensa ruim? Talvez. De qualquer forma, a WWE garantiu que sua narrativa na tela permanecesse impecável. Charlotte estava de volta, dominante e concentrada, sem bagagem, sem drama. Mas, nos bastidores, as coisas estavam claramente diferentes. Em abril, Charlotte finalmente se abriu em uma entrevista crua para a Sherri. Visivelmente emocionada, ela admitiu que estava arrasada. "É constrangedor", disse ela, chorando. "Falhei novamente." Ela chamou isso de seu ponto mais baixo. 3 divórcios, pressão pública, comparações constantes com seu pai, que, coincidentemente, também tinha acabado de se separar de sua última esposa. Charlotte disse que temia o julgamento, que temia ser vista como uma pessoa falida. Charlotte tinha que ser perfeita, explicou. As pessoas não conseguiam separar a personagem de quem eu realmente sou. Esse momento tocou os fãs. Pela primeira vez, a mulher por trás das vestes e dos títulos era apenas Ashley, magoada, humilde e tentando se reconstruir. Ela falou sobre encontrar sua autoestima novamente, sobre aprender a começar de novo. E, surpreendentemente, até mesmo alguns de seus críticos se abrandaram. Houve simpatia. A rainha havia sofrido um verdadeiro golpe e, ao contrário do que acontece na luta livre, não houve um retorno planejado. A WWE nunca usou nada disso para alimentar a história. Nenhuma referência, ângulo ou drama, apenas uma folga pessoal seguida de um retorno triunfante. Para seu crédito, talvez eles soubessem que isso não era algo a ser explorado. Ou talvez, de forma mais cínica, eles simplesmente não quisessem borrar a linha entre a personalidade perfeita de Charlotte e uma vida pessoal que não condizia com ela. De qualquer forma, foi um raro momento em que Charlotte não era uma figura polarizadora da WWE. Ela era humana. E para os fãs acostumados a vaiar a rainha da divisão, isso era compreensível. Mas se Charlotte ganhou alguma simpatia do público por causa de seu divórcio, ela queimou grande parte dela com o que veio a seguir, a agora infame promo com Tiffany Stratton. Os fãs rapidamente a apelidaram de segmento do desastre de trem, e até isso pode ser generoso. Ele aconteceu no SmackDown em abril, poucas semanas antes da WrestleMania 41. Charlotte decidiu desafiar Tiffany, a atual campeã feminina, criando um clássico confronto entre gerações. A rainha contra a jovem estrela impetuosa. A WWE programou um segmento promocional ao vivo, cara a cara, em Chicago, para criar a briga. Uma ideia simples, até que saiu completamente dos trilhos. As coisas começaram bem. Tiffany chamou Charlotte de Nepo Baby, um golpe que estava programado e era esperado. Charlotte, claramente tentando se apropriar do insulto, inverteu-o, chamando-se orgulhosamente de Nepo Queen. Esse foi o momento em que tudo saiu do roteiro. O que se seguiu foi uma bagunça de insultos pessoais, referências à vida real e tensão crescente. Tiffany, reagindo à improvisação de Charlotte, revidou com um golpe baixo, não programado. "Vocês são casamentos de 0 a 8 centímetros." A plateia de Chicago ficou ofegante e a expressão de Charlotte mudou imediatamente. Ela tinha acabado de ser pega de surpresa na TV ao vivo. Em vez de recuar, Charlotte revidou, dessa vez mirando abaixo do cinturão. Ela fez um comentário sarcástico, insinuando que Tiffany deveria se preocupar mais com seu namorado na vida real, Ludwig Kaiser, entrando em suas DMs, do que em defender seu título. Foi um ataque pessoal velado, mas inconfundível, e que nunca fez parte da história. O público se revoltou. O que havia começado como uma brincadeira de mau gosto, rapidamente se tornou desconfortável. Wade Barrett, que moderava o segmento, parecia visivelmente irritado. Os funcionários da WWE nos bastidores estavam furiosos. O segmento foi interrompido e, posteriormente, a WWE retirou a linha de DM
BPM do YouTube. Nos bastidores, fontes disseram que as duas lutadoras foram criticadas, mas a maior parte da crítica recaiu sobre Charlotte. Como veterana, esperava-se que ela liderasse, não espiralasse. De acordo com fontes internas, Triple H e outras pessoas consideraram o fato pouco profissional, e alguns o chamaram de uma tentativa flagrante de dominação que não tinha lugar na TV ao vivo. Os fãs e a mídia também se manifestaram. Até mesmo outros lutadores simpatizaram com Tiffany e consideraram o comportamento de Charlotte muito fora dos padrões. Charlotte não ajudou em nada com sua resposta. Ela tuitou um pedido de desculpas, mas sarcástico, zombando da ideia de que havia feito algo errado. Eu nunca deveria ter chamado os fãs de Chicago de espertos. Peço sinceras desculpas, postou ela, claramente desviando o assunto e se apresentando como a vítima. Ela mencionou o fato de ter sido pega de surpresa por um trauma pessoal, mas não abordou seus próprios comentários. Mais tarde, quando um fã sugeriu que ela se aposentasse, Charlotte respondeu: "Acho que é a sua mãe. Ela está tentando ser a número 4. Não é exatamente o caminho para a redenção." Tiffany, por sua vez, adotou um tom mais moderado. Ela admitiu que Charlotte havia saído do roteiro primeiro e disse que estava apenas tentando acompanhar o ritmo. Em particular, ela provavelmente recebeu uma advertência sobre limites, mas, publicamente, ela se saiu como a novata apanhada no colapso de uma veterana. A WWE levou ao ar uma versão editada do segmento, prosseguiu com a luta conforme planejado e deixou o drama desaparecer silenciosamente. Charlotte perdeu para Tiffany na WrestleMania 41 e depois se afastou discretamente, seja para um período de descanso ou para umas férias convenientemente programadas. Mas o estrago estava feito. Esse foi o exemplo mais recente de Charlotte saindo do roteiro, ultrapassando os limites e se recusando a admitir a culpa. Algo que, segundo informações dos bastidores, tornou-se um padrão. E embora a WWE tenha limpado a bagunça digitalmente, os fãs que assistiram ao vivo viram a versão não filtrada, uma luta pelo poder em tempo real e um dos segmentos promocionais mais caóticos da história recente da WWE. Atualmente, o controle de Charlotte Flair sobre a divisão feminina ainda é firme no papel, mas nos bastidores as rachaduras aumentaram. Começaram a surgir relatos de que Charlotte se tornou uma força divisória nos bastidores, especialmente na forma como interage com talentos mais jovens, como Tiffany Stratton. Os membros da WWE disseram que Charlotte estava tentando abalar os novatos de forma semelhante ao que Cena ou Orton fizeram no passado, mas sem a adaptabilidade. Ela está tentando envergonhar Tiffany, disse uma fonte, mas ela não consegue se adaptar como eles. Ela está ferrando todo o programa. Ela não estava apenas em desacordo com a nova guarda, ela estava se separando de todo o vestiário. Várias fontes informaram que Charlotte está se vestindo sozinha nos bastidores, sem interagir com as outras mulheres. Jonathan Coachman, ex-personalidade da WWE, não se conteve e chamou isso de primeiro ataque. Não se pode liderar à distância. Até mesmo Wade Keller, do PW Torch, confirmou o sentimento. A maioria das mulheres do elenco não quer ter nada a ver com Charlotte. Um talento disse categoricamente que sua reputação de ser difícil é a razão pela qual tantos se distanciaram. Charlotte, por sua vez, parece não se incomodar. Em uma entrevista em junho, ela disse que tentar ser simpática só fez com que os fãs não gostassem mais dela. Então, eles vaiam mais alto, disse ela. Eu digo, bem, quer saber? Não vou dizer que tive um dia ruim. Vou fazer com que vocês me odeiem. Ela se autodenominou a obsessão da luta livre e afirma viver sem pagar aluguel na mente dos fãs e dos críticos. Mas por trás dessa bravata há uma desconexão crescente. Charlotte pode ver as vaias como validação, mas outros as veem como cansaço. O vestiário vê uma veterana que não se conecta mais. A WWE vê um para-raios, mas que agora gera mais hit do que esperança. No entanto, o impulso não diminuiu. A WWE fez com que ela vencesse o Royal Rumble de 2025. Ela ainda está nos eventos principais, batendo recordes. Ainda é a rainha. Mas a questão agora não é se Charlotte é o rosto da divisão, é se ela é a sombra que paira sobre a próxima geração. Ame-a ou odeie-a, ela ainda está aqui, mas parece que o trono pode não ser dela por muito mais tempo.
Será que esquecemos de algum momento que a WWE está escondendo para proteger a rainha? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.